Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Oi, nós aqui outra vez, meu filho, para que você continue bem informado sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. E eu peço desculpas, Brasil e no mundo. E eu peço desculpas hoje não ter começado no horário, mas foi avisado de manhã. De manhã eu disse que a gente ia atrasar aí umas meia horinha, 40 minutos, né? Tentei fazer o mais rápido possível. E cá estamos nós, meus queridos, certo? Então, não foi por falta de aviso, foi você que não assistiu a live de manhã. Mas a gente está aqui agora e a gente tem umas coisinhas aqui muito interessantes para comentarmos hoje, que é justamente essa preocupação que a campanha do Flávio Bolsonaro já mete lá no cachaceiro Larápio, né? Então a gente vai falar sobre isso, né? Esse avanço de Flávio Bolsonaro, principalmente depois do carnaval, né? Que a gente sabe que temos pesquisas mostrando aí que o povo realmente não aturou aquilo ali, né? Ele foi um tiro no pé. Eu acho que é o marqueteiro de Bolsonaro que está trabalhando com Lula, né? Porque os caras estão fazendo muita bobagem, metendo os pés pelas mãos, e isso é ótimo para a gente. Quando seu inimigo estiver errando, deixa errar, deixa errar. Temos que aproveitar as brechas e tentar lucrar politicamente em cima disso. E eu quero já começar sobre essa matéria, né, que saiu no Globo hoje, certo? Sobre Flávio Bolsonaro está em alta nas pesquisas após o carnaval. Bom, Flávio tem crescido consistentemente desde o primeiro dia que ele botou o bloco na rua. Desde o primeiro dia do Flávio, ele tem crescido, né? Você vê pesquisas, por exemplo, a da Apex, ele está na frente. Na pesquisa da Apex, ele está na frente. Em outras pesquisas, ele ainda está atrás, mas cada vez diminui mais. E qual é a dor de cabeça agora para o Planalto? A dor de cabeça é que eles têm pesquisas que indicam que Flávio está na frente. Galera, a gente está em fevereiro. A gente está em fevereiro. E Lula já tem pesquisas indicando que Flávio passou ele. Claro que isso aí caiu como uma bomba lá dentro do Palácio do Planalto. Eles estão desesperados, não sabem o que fazer. Mas eles deram esse presente para a oposição. Nesse caso aí, eles deram esse presente. Porque, afinal de contas, quem foi que fez o desfile? Quem sabia do desfile? Quem planejou tudo? O Palácio do Planalto, e cada vez fica mais claro isso. Cada vez isso fica mais evidente. E a gente vai mostrar já já algumas coisinhas, certo? Então, é isso. Os caras fazem a bobagem e aí depois fica correndo atrás do prejuízo. E tudo isso, ou, não vou dizer tudo, mas uma boa parte disso tem que ser creditado a Janja, sim. Tem que ser creditado a ela. Se ela não fosse essa perua que ela é, se ela não fosse essa esbanjadora, né, com dinheiro alheio, né, provavelmente o dela ela não gasta um centavo, e ela não quisesse ser essa pavoa ou pavona, não sei qual é o feminino de pavão, talvez isso não tivesse acontecido. Mas ela insistiu para que a escola saísse, que os carros fossem aquele, que a homenagem de Lula acontecesse, etc e tal. Foi um tiro no pé, graças a Deus ela insistiu. Só não foi pior porque de última hora ela decidiu não desfilar. Porque se ela desfila, amigo, aí era batom na cueca. Não tem como você explicar um batom na cueca, né? Enfim. Então vamos lá, vamos direto para a notícia da Foice de São Paulo, que diz o seguinte: Flávio Bolsonaro tem alta em pesquisas no carnaval e assusta aliados de Lula. A rejeição do presidente também subiu, chegando a ficar cerca de mais de 4 pontos acima da aprovação. Na avaliação de uma liderança petista, índice não estabeleceu em novos e mais altos patamares. Bom, vocês estão vendo aí, né? As pesquisas estão assustando, porque eles fizeram bobagem, evidentemente,
e agora estão aí correndo atrás do prejuízo. Eu estou achando ótimo, certo? Estou achando ótimo. E é a matéria da Mônica Bergamo, né? E ela sabe o que está rolando lá nas entranhas do petismo. Ela sabe muito bem. Bom, um salto em pesquisas diárias feitas para o mercado financeiro chegaram às mãos de lideranças do PT e de integrantes do governo, assustaram os aliados de Lula. Por 2 dias, durante o carnaval, o senador Flávio Bolsonaro chegou a ficar na frente do presidente em simulações de segundo turno. A rejeição de Lula, por sua vez, subiu e chegou a ficar cerca de mais de 4 pontos acima da aprovação. Passada a folia, a desaprovação cedeu e caiu. O mesmo ocorrendo com o principal adversário hoje do petista na corrida pré-eleitoral. Na avaliação de lideranças que viu a pesquisa e que tem diálogo permanente com Lula, a rejeição ao presidente não se estabeleceu em novos e mais altos patamares. O governo segue com o desafio, no entanto, de fazer com que a aprovação volte a superar a reprovação ao governo. As pesquisas divulgadas em dezembro e janeiro mostraram que a rejeição superou a aprovação em todas as sondagens. No começo de dezembro, o Datafolha mostrou que a situação era de empate. 49 desaprovavam, 48 aprovavam o trabalho pessoal de Lula. As sondagens divulgadas desde então e até meados deste mês mostraram a opinião negativa sempre superando a positiva. E claro que isso é um entrave, né, meu amigo? É óbvio que isso é entrave. Especialistas dizem que se você tem cerca de 40, 40 e poucos por cento de desaprovação, você não é reeleito. Lula passou de 50. Então, ele vai ser reeleito? Cadê os especialistas agora para bancar isso? Não é? E o curioso dessa... Não é uma pesquisa, né? É um tracking. Tracking é aquela pesquisa que não pode ser divulgada, né? Então, assim, o curioso, segundo a Mônica Bergamo, é que Flávio passou Lula 2 dias e depois caiu de novo. Porra! Curioso isso, né? Quer dizer que no carnaval, Flávio passa. Aí acaba o carnaval, Lula passa Flávio? Não tem muito sentido na minha cabeça, mas para mim, nenhuma dessas pesquisas tem muito sentido. De qualquer jeito, isso acendeu um alerta vermelho lá dentro do Palácio do Planalto, porque nunca tinha acontecido desses trackings do Flávio passar Lula. E como eu disse, Flávio ainda nem botou o bloco na rua direito. Ninguém sabe qual vai ser a equipe de Flávio, equipe econômica, quem vai ser o ministro da Saúde, etc e tal. Tudo bem, está muito cedo mesmo, muito cedo. Ninguém sabe quem vai ser o vice do Flávio e o cara já está aí despontando nas pesquisas, passando Lula, nem que seja só no carnaval, mas não é só no carnaval. A pesquisa futura Apex já mostrou Flávio 4 pontos na frente de Lula e reiterou isso em fevereiro. Foi assim em janeiro e foi assim em fevereiro. As outras pesquisas ainda dão o cachaceiro ladrão na frente. Mas até quando? Não sei. Eu acho que na hora que a campanha começar para valer, a gente souber quem é o vice, quem vai ser o ministro da Saúde, qual vai ser o plano de governo do Flávio, eu acho que não vai ser um atropelo, cara. Por quê? Aí uma opinião minha. Eu não acho que o TSE vai agir da mesma maneira que agiu em 2022. Até porque lá não estará Dom Pedro III, né? Não acho que Mendonça vai favorecer, não acho que Nunes Marques vai favorecer, mas eu acho que eles não vão deixar acontecer o que aconteceu em 2022, que todo mundo viu aquele absurdo, né? O ladrão podia falar e fazer o que quisesse e a oposição estava calada porque não podia dar um ai, um oi, Bolsonaro não podia fazer live no Palácio do Planalto, não podia fazer nada. Então a gente sabe como foi. Acho que esse ano não vai ser igual. Eu acho que esse ano vai ter igualdade de armas, entendeu? O TSE, eu acho que o TSE
vai tentar fazer com que a coisa fique equilibrada. Até porque, mesmo que o TSE não quisesse, eu acho que eles teriam que fazer isso. E eu estou falando sim de pressão externa. Eu estou falando sim de pressão dos Estados Unidos, né? E acho que essa eleição é importantíssima para Trump, para ele ter a hegemonia na América Latina. Ele não consegue isso sem o Brasil. Ele pode ter a América Latina inteira. Se ele não tiver o Brasil, que é quase o continente sul-americano todo, né? Ele não vai ser... As políticas que ele quer implementar não vão conseguir, não vai conseguir. Então eu acho que o Brasil, nesse tabuleiro para Trump, é muito importante. E apesar dele estar morrendo de amores por Lula, é o que é difundido por aí, eu acredito que na hora de pesar a balança e ele olhar para Flávio Bolsonaro, que tem os mesmos ideais, tem as mesmas ideias, a mesma vontade de unir o continente sob o guarda-chuva americano, Lula não tem. Apesar de Lula hoje ser um vassalo de Trump, ele não tem... Acabou de ir para a Índia, falando do fortalecimento sul-sul, uma babaquice que não tem tamanho, né? A gente não mora lá no continente, não, pô. A gente não está lá do lado da Índia, não. A gente está aqui. A gente vive no mesmo teto que os Estados Unidos. Não tem sentido a gente ficar nessa de ficar fustigando os americanos. Não tem sentido. E acho que o Flávio é muito mais palatável e seria muito melhor para Trump ter Flávio do lado. Então eu acho sim que Trump já mandou o recado. Eu acho que essa mudança do Mendonça, eu acho que é um recado americano. Outra coisa, essa relatoria ter caído na mão do Mendonça não foi à toa, galera. Tinham 10 ministros lá. Ministros que poderiam enterrar isso aí em 2 palitos, como o Dino, o Zanin. Por que não caiu na mão do Zanin? Por que não deram na mão do Dino? Por que deram justamente na mão do Mendonça? Eu acho que tem um dedo da América aí, né? Eu acho. Mas aí vamos voltar aqui para as pesquisas, né? Eu trouxe ontem uma pesquisa que dizia 62% dos brasileiros, 62, acharam que o que eles viram na televisão não foi um desfile, foi uma propaganda eleitoral antecipada. Tanto é que, segundo a Mônica Bergamo, o Flávio passou Lula no carnaval. Depois voltou. É o que ela está dizendo. Então eu vou trazer aqui o especialista, né, do antagonista, para mostrar aqui para vocês o que é que ele comenta sobre essa pesquisa que dá 62% da população contra Lula no carnaval. De fato, quando a gente vê a pesquisa e analisa todos os números, dá para perceber que as pessoas, mesmo as que não viram o desfile em si, né, não assistiram aquilo ao vivo, nem ficaram sabendo muito direito do que estava acontecendo, entendem que o fato do presidente do país em exercício ser homenageado num momento de festa popular, em que você faz homenagens a coisas, né, da história, a outros acontecimentos, mas num momento desses, num ano eleitoral, fica dando cara, dá todos os indícios de que é uma ideia de campanha antecipada ou de propaganda eleitoral do presidente, que é o candidato à reeleição, né? Então, o que a gente percebe é muito mais um sentimento em relação a isso do que uma questão técnica, se foi ou se não foi, de fato, uma campanha eleitoral antecipada, né? É muito mais o sentimento da população em relação a isso do que qualquer outra coisa. Até porque, né, Duda, vamos ser franco, o Lula se apresenta para a população brasileira a nível nacional desde 1989, né? Faz muito sentido ele ter que fazer propaganda antecipada, não faria muito sentido,
agora, né? O problema é que você começa a colocar tudo que estava no enredo, ataques à oposição imediata, ostentação de alguns programas sociais do governo, daí dá todos os indícios de que isso era uma tentativa de propaganda. De uma maneira completamente pueril, vamos dizer assim, porque não teria nenhuma necessidade disso, né? Talvez o que a gente tem visto aí, por exemplo, no nosso tracking diário, é que isso tem dado um sinal negativo para o governo, né? Me parece que deram um tiro no pé com essa brincadeira toda. Pois é, parece que deram um tiro no pé nessa brincadeira toda. Não é que parece, não, eles deram um tiro no pé. As pesquisas mostram, os trackings mostram exatamente isso. Mas vamos lá. Ainda falando do carnaval, vocês lembram que o Palácio do Planalto tentou, né, se desvencilhar, dizer que não sabia do que aconteceria no carnaval, como se eles não tivessem nada a ver com isso. O Metrópolis descobriu que o carnavalesco lá foi 2 vezes no Palácio do Planalto, certo? Se encontrar com Gleisi Hoffmann. E vai saber se o cara se encontrou com Lula ou não. Isso ninguém sabe. Mas se encontrou com Janja várias vezes, se encontrou com Gleisi Hoffmann. Os petistas sabiam exatamente o que ia ter no desfile. Exatamente, sabia qual era as fantasias, sabia qual era o samba enredo, sabia o que ia ter em cada carro alegórico, sabia de tudo. Tudo. Não tem como o governo se livrar disso agora. E aí, o Metrópolis hoje nos traz essa informação. Lula recebeu a escola que o homenageou fora da agenda no Alvorada. Aí, ó. Tá aí. Aí a fotinha, ó. Aí a fotinha. Com a camisa da escola, inclusive, hein? Com a camisa da escola. O presidente Lula recebeu representantes da escola de samba Acadêmicos de Niterói fora da agenda oficial no Palácio da Alvorada em setembro deste ano. No encontro, Lula conheceu o samba enredo, desse ano não, né? Do ano passado, óbvio. Lula conheceu o samba enredo que o homenageou e posou para fotos com a camiseta da agremiação que traz o seu próprio rosto estilizado. O encontro não consta da agenda oficial do presidente. A ocasião foi fotografada pelo fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stucker, mas as imagens não foram publicadas na página oficial da Presidência da República. Na imagem, Lula aparece com a camiseta da Acadêmicos. Está ao lado da ministra da Cultura, Margarete Menezes, da empresária dela, Jaqueline Azevedo, do número 2 do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, e do marido dele, Jackson Raimundo. Aqui, ó. Número 2 e o marido, né? Esse último é diretor de documentação histórica da Presidência da República e foi quem postou a foto no Instagram. Ou seja, foi ele que entregou. Ninguém sabia de nada, estava fora da agenda, foi fotografado, ninguém publicou. Aí, o tal do número 2 do Ministério da Cultura botou no Instagram e disse o seguinte: registro da última terça-feira, quando o presidente Lula recebeu a escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que traz enredo em sua homenagem, escreveu Jackson na postagem publicada em 18 de setembro de 2025. Pois é. Em outra publicação, Jackson Raimundo postou uma foto com o presidente da Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, em 18 de agosto de 2025, dentro do Palácio do Planalto. Esse encontro também não consta na agenda oficial. Então já são 3. Dentro do Palácio do Planalto, pelo menos 3. 2 que estavam na agenda e esse que não estava na agenda. Aí eu lhe pergunto, isso é o que a gente sabe. Quantos e quantos e quantos e quantos outros encontros podem ter acontecido sem a gente saber? Porque na agenda tinham 2. Fora da agenda a gente já está vendo que tem mais um. Daqui para frente, quantos a gente vai descobrir ainda que tiveram? Não é? Então, meu querido, não tem como
Aqui, eu vou até mostrar a foto aqui para vocês. Até mostrar a foto aqui do encontro fora da agenda no Palácio do Planalto. Os caras são tão burros que eles fotografam, né, cara? E não só fotografam, como publicam em suas redes sociais. Então, cada vez mais está mais difícil do Palácio do Planalto dizer que não sabia de nada, porque não vai colar. Não vai colar. Eles sabiam de tudo. E na hora H, né, na hora que a candidatura for colocada no TSE, registrada lá, aí tá na hora de atacar. Tá na hora de pedir a inelegibilidade da chapa. Vamos ver se o TSE vai ter coragem de fazer isso. Acho que não, mas espero que tenha. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, que eu quero falar agora de uma semi-treta, digamos assim, né? Quem assistiu a live de manhã viu que Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ontem para o SBT News, onde ele foi perguntado do Nicolas, da Michelle, do Tarcísio. E eu trouxe de manhã esse trecho aí para vocês. Você já deve ter visto. Quem não viu de manhã deve ter visto aí nas redes sociais, porque bombou. Bombou. E aí, o Eduardo, em relação ao Tarcísio, disse o seguinte quando perguntado: não, o Tarcísio está realmente falando mais do Flávio Bolsonaro, o Tarcísio está se empenhando mais na campanha, e está mesmo. A gente tem visto essas declarações do Tarcísio frequentemente. Pelo menos uma vez por semana ele fala disso. Aí, perguntado de Nicolas e de Michelle, Eduardo falou: não, cara, eu não vejo esse empenho dos dois. Michelle publica muita coisa do Nicolas, mas não publicou nada do Flávio Bolsonaro até agora. O Nicolas, a mesma coisa, também não publicou nada de Flávio, o que é uma coisa estranha, né? E nessa mesma entrevista, Eduardo diz o seguinte: mas eu acho que eles dois, né, Michelle e o Nicolas, mais para frente vão entender que a candidatura é a candidatura do Bolsonaro. Esquece Flávio, pô. A candidatura é do Bolsonaro. Foi Bolsonaro que colocou o filho dele lá, então não tem o que discutir, bicho. Né? E eu acho de coração mesmo que mais para frente, tanto o Nicolas quanto a Michelle vão abraçar. Poderiam já estar abraçando, do meu humilde ponto de vista. Porque o que é que impede essa mulher de botar uma publicação de Flávio, porra? Bota do Nicolas, não bota do Flávio? O que é que impede o Nicolas agora de fazer um videozinho, falar alguma coisa do Flávio? Porra, quanto mais rápido, quanto mais cedo eles fizerem isso, melhor. Melhor para todo mundo. Mas até agora não fizeram, né? Sim, eu sei que o Nicolas já declarou que mais para frente vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu sei disso. Eu já vi esse depoimento dele. Mas o que a gente está cobrando não é o mais para frente. O que a gente está cobrando é o agora. A gente está cobrando que ele se empenhe agora. Por que não? A pergunta é só uma. Por que não? Certo? Bom, aí Nicolas foi hoje visitar Bolsonaro e respondeu ao Eduardo. Eu vou trazer aqui para vocês. Após visitar Bolsonaro, Nicolas reage a Eduardo. Não está bem. O deputado federal, Nicolas Ferreira, visitou nesse sábado o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Após visita, Nicolas falou com a imprensa e reagiu a recentes ataques do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos Estados Unidos, onde atua por retaliações comerciais e políticas contra autoridades brasileiras. Aí tem o veneno vagabundo do Metrópolis, né? Vamos lá, não teve ataque nenhum. Quando você cobra, você não está atacando. Atacar é uma coisa, cobrar é outra. Ele não atacou Michelle, ele não atacou o Nicolas. Ele foi muito educado, inclusive. Ele criticou, como eu estou criticando aqui agora.
Como elogiei Nicolas uma semana aqui durante a caminhada dele. Uma semana elogiando o cara aqui. Eu elogio quando eu acho que eu devo e critico quando eu acho que eu devo, né? Então, não vi crítica de Eduardo. Em recente declaração, o filho 03 de Bolsonaro criticou Nicolas e a madrasta Michele. Não criticou. Que, segundo Eduardo, estão jogando o mesmo jogo e estão com amnésia em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ungido pelo pai como candidato do clã à presidência da República. Nicolas respondeu. Bom, eu não vou ler a resposta do Nicolas, porque a gente tem um vídeo, né? Então vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo. Vamos ver aí o que é que Nicolas respondeu para Eduardo. Certo? Vamos lá. Eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michele tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais não é ataque, sobre não, eles do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michele viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Bom, vamos lá. Nicolas, ele não te criticou. Ele não te criticou, ele te cobrou. Como eu cobro, como muita gente da direita cobra. E você está usando as mesmas palavrinhas que a esquerda está usando. Não pode criticar Alexandre de Moraes, não pode criticar Alexandre de Moraes que vira ataque. Não pode criticar a Suprema Corte que vira ataque. Não, irmãozinho, você não foi atacado, não. No dia que você for atacado, você vai ver o que é bom para tosse. Mas Eduardo não te atacou. Eduardo te criticou, como eu critico, como muita gente critica. Em relação a você não estar publicando nada da campanha de Flávio. É só isso. Só isso. E acho que em breve você vai abraçar a campanha de Flávio com mais contundência do que você tem feito agora. Só isso. Só isso. Né? Bom. Vamos lá. Aí, olha o que Michele, depois dessa treta, Michele não gravou nenhum vídeo, né? Não postou, não se pronunciou como o Nicolas fez aí, né? Porque Nicolas foi lá visitar Bolsonaro e, evidentemente, que depois ele deu essa entrevista. Mas olha o que Michele postou nas redes sociais dela hoje, depois da cobrança de Eduardo. Olha isso. Aí o Júnior Japa diz: sexta, Eduardo Bolsonaro cobra apoio à candidatura do Flávio. Sábado, às 11h55, Nicolas critica o Eduardo. Sábado, ao 12h30, Michele posta a story de banana frita. Mas não tem jogo casado. É tudo teoria da conspiração. Tinha... Pra que Michele posta foto de banana frita, cara? A esquerda chama pejorativamente Eduardo de bananinha. Aí Michele vai e posta uma merda dessa. Tá difícil, viu, Michele, a gente segurar sua onda. Tá difícil segurar sua onda. Rapaz, eu não sei não, viu, bicho? Sinceramente. Eu gostaria que nada disso tivesse acontecendo. Eu gostaria que nada disso tivesse acontecendo. Cada macaco no seu galho, cada um trabalhando pela candidatura de Flávio. Mas quando você cobra, aí
A culpa é sua que está cobrando. Não pode cobrar, não, o Bezerro Dourado. Não pode cobrar Michele, não. Não pode cobrar ninguém. Não dá, né, gente? Não dá. Acredito que, em breve, como eu já disse, eles vão entrar de cabeça aí na campanha do Flávio, mas quanto mais cedo fizer, melhor. É isso que eu acho, né? É isso que eu acho. Agora, Michele... Pô, a dona Michele... Não dá. Não dá. Bom, vamos lá. Aí, olha isso aqui. Matéria do Diário do Poder. Zema critica a STF e confirma presença em ato de Nicolas. Pois é. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que se apresenta como pré-candidato ao Palácio do Planalto, manifestou duras críticas à conduta dos integrantes do STF. Em publicações feitas nesta quarta-feira, o ex-chefe do Executivo Mineiro repercutiu declarações dadas à rádio Jovem Pan no dia anterior e ratificou que participará da manifestação agendada para 1º de março na Avenida Paulista, em São Paulo, organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Através de suas redes sociais, Zema foi enfático ao questionar a atual conjuntura da corte. Como não tenho rabo preso, posso afirmar com todas as letras: é inadmissível o que o STF está fazendo com o Brasil, pontuou o governador. Durante a entrevista, ele utilizou metáforas para descrever a crise institucional sob sua ótica, afirmando que o STF se transformou no Supremo Balcão de Negócios e que o Supremo Tribunal Federal precisa de um diálogo, precisar de um diálogo, precisar de um código de ética é a mesma coisa que o Papa precisar de um caderninho de religião. Gostei dessa analogia. Eu acho que é por aí. O governador também direcionou seus questionamentos a casos específicos, mencionando o suposto envolvimento de familiares de magistrados em controvérsias ligadas ao Banco Master. Embora não tenha citado nomes diretamente, Zema declarou ser o único postulante à presidência com postura crítica ativa contra a corte. É o que ele diz, né? Como eu não tenho um rabo preso, acho inadmissível mulher de ministro fazer contrato para ganhar 3 milhões por mês e irmão de ministro ter contrato de compra e venda para receber 35 milhões, afirmou. Sobre a mobilização política de março, denominada Acorda Brasil, Zema teceu elogios ao organizador do evento. Estarei lá dando total apoio. O brasileiro precisa se manifestar contra esse governo. Estarei lá com Nicolas, uma pessoa que eu admiro e que terá um futuro político brilhante. Além das críticas de Zema, a pauta oficial do movimento prevê a defesa da anistia para os detidos em decorrência dos atos de 8 de janeiro. O protesto também deve pautar pedidos de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Bom, é isso. Zema dizendo que vai estar lá no evento do Nicolas, né? E aí a gente vai ter que aguardar. Dia 1º tá chegando, tá pertinho. E a gente vai ver como é que eles vão se comportar em cima do trio, né? Zema também é pré-candidato. Flávio também. O nego tá dizendo que se eles falarem, vai configurar uma pré-campanha. Bom, eu acho que configura pré-campanha se ele pedir voto. Como eles não são malucos de pedir voto, né? Eu acho que não vai ter muito problema não se eles forem e falarem. Eu acho, não sou especialista em direito eleitoral. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos lá. Saiu uma matéria ontem muito interessante, que o cara deve ter tido um trabalho miserável para fazer esse tipo de levantamento. Olha só. Matéria de O Tempo. Aqui, ó. Exclusivo. 3 jatos de Vorcaron fizeram quase 270 voos internacionais em 2 anos. Veja os destinos. Bom,
Os 3 jatos de Daniel Vorcaro, eu achava que ele só tinha 2, né? Só tinha 2. Não, mas ele tem 3. Fizeram ao menos 268 voos internacionais e 261 nacionais nos últimos 2 anos. Os números foram colhidos por O Tempo Brasília, por meio do cruzamento de dados da ANAC e do site ADS-B Exchange, que fornece informações sobre aviação em todo o mundo. Repórter de O Tempo em Brasília anotou cada voo dos 3 jatos registrados em nome da Viking Participações, hold sediada em Belo Horizonte, da qual Vorcaro é o único dono. Nenhum dos 3 está alienado a bancos, indicando que foram adquiridos e pagos à vista, sem financiamento. E os jatinhos não são baratos. Pode ter certeza, são um dos mais caros do mundo. Bom, apesar da Viking ter comprado o primeiro avião em fevereiro de 2022, ele só começou a voar pela empresa em setembro de 2023. As outras 2 aeronaves saíram de operação em novembro de 2025, após a deflagração da operação da PF, que prendeu Vorcaro e sócios dele. Mas há registro de voo de um dos jatos em janeiro desse ano. A maioria dos voos internacionais do jato saiu do aeroporto de Confins, em Minas, e de Guarulhos, São Paulo. Em Belo Horizonte, na cidade de São Paulo, ficavam as sedes do Banco Master e do conglomerado de Vorcaro. O principal destino dos aviões era Miami, onde o banqueiro tem mansões e o Master mantinha uma filial. Mas suas aeronaves também pousaram e decolaram de muitas pistas da Europa e do Oriente Médio, como Lisboa, Londres, Genebra, Mônaco e Dubai. Vorcaro embarcaria em um dos seus aviões, o modelo Falcon 7X, quando foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos em 17 de novembro de 2025. Investigadores suspeitam que ele fugiria para Malta, pequeno país da Europa. Bom, na manhã seguinte, a PF deflagrou a Operação Compliance Zero para apurar suspeitas dos crimes dele, né? Policiais federais prenderam 7 pessoas e apreenderam joias, carros de luxo, obras de arte, uma coleção de vinhos caros e 1.600.000 em espécie. Agentes também recolheram em Guarulhos o Falcon 7X de Vorcaro. Bom, esse jato está avaliado em 200 milhões de reais. Um dos jatos. 200 milhões de reais. Certo? Pode levar até 8 pessoas. Aí o cara... Bom, os outros 2 aviões atribuídos a Vorcaro são um Falcon 200 e o Gulfstream GV-SP. O primeiro é avaliado em 23,8 milhões e o segundo em 46,1 milhões. O outro pode levar até 21 passageiros com autonomia de 7.400 quilômetros. Vorcaro comprou o aparelho em 27 de junho de 2023 de uma empresa de táxi aéreo em São Paulo por 120 milhões de reais. Aí, galera, tem aqui, ó, toda... Bota aí para vocês verem. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho. Aí, ó, todos os voos que cada avião fez, né? O Gulfstream, aí tem aqui, ó, Mônaco, Malta, sul de Israel, Paris, Salvador, Madrid, Catar, Arábia Saudita, Paris, Venezuela, ó, Venezuela, Campinas, Caribe, enfim, né, Genebra na Suíça, Oslo na Noruega, Miami, Las Vegas, Colorado, Londres, Boston, nesse avião aqui, ó, no Gulfstream. Nos outros, olha a lista, cara. Olha aí que gigante as viagens do cara. No outro, Brasília, Miami, Miami, Brasília, Guarulhos, Miami, Miami, Guarulhos, Confins, Miami, Biarritz na França, Roma, Miami, Brasília, Lisboa, Roma, Buenos Aires, Guarulhos, Miami, etc e tal. E a lista não para. E a outra, do Falcon 200, a mesma coisa, né? Miami, Brasília, Miami, Catar, Dubai, Orlando,
Lisboa, Marrakech, Roma, enfim. Olha a lista, bro. Olha a quantidade de voos que esse cara fez. Ou seja, o senhor Vorcaro é um homem que gosta de voar. Gosta tanto que tem 3 jatinhos, né? E não é jatinho pequenininho, não. É pica. Jatão. De quem tem muita bala na agulha. Aí agora, meu amigo, alguém tem que fazer essa checagem, esse tipo de triangulação, para ver se em alguns desses voos tem alguma coisa suspeita, né? O que é que ele foi fazer na Venezuela em 2023, por exemplo? O que é que Vorcaro foi fazer na Venezuela em 2023? Dizem que ele tem poço de petróleo lá, né? Dizem. Talvez ele tenha ido lá conversar com o ditador para resolver isso. Vai saber. Não sei, pô. Tenho a menor ideia. Porém, é disso que se trata. A lista tá aí. Se alguém tiver saco, se algum repórter investigativo quiser começar a cruzar dados para ver se descobre alguma coisa, é capaz de descobrir, viu, velho? É capaz de descobrir.